Olá, meus amigos do portal terceirotempo.com.br, do meu blog. Hoje eu estou muito triste pela nota, pela informação, pela notícia ruim da morte de Fábio André Koff. No momento em que temos tantos maus cartolas enrolados no Brasil e no mundo, esse homem, até porque era um juiz de direito, um homem muito sério, a partir de Erechim, onde começou a sua vida no futebol, ele era uma reserva moral do futebol brasileiro. E nesta sala aqui do meu escritório, na Avenida Paulista, onde eu sempre recebo às segundas e quintas muitos e muitos estudantes, pessoal que está fazendo conclusão de curso, pessoal que vem entrevistar a gente aqui para contar um pouco da nossa história, nesses 50 anos de microfone, eu escolhi exatamente este local para falar um negócio para os estudantes. Primeiro eu quero abraçar a família do Fábio Koff. Cansei de entrevistar Fábio Koff no rádio, na televisão, e dentre tantos acertos e tantos erros da carreira de um profissional como eu, como todos nós, né? Ninguém é Pelé, né? Até o Pelé perdia um pênalti de vez em quando, a gente erra e acerta muito. Então eu quero abraçar a família de Fábio André Koff e queria abraçar o mundo do Grêmio de Futebol porto-alegrense também. Desaparece uma das figuras mais emblemáticas do futebol, como o Vicente Mateus no time do Corinthians. Temos ainda, é claro, graças a Deus, Laudo Natel no São Paulo Futebol Clube e outros grandes cartolas positivos que tivemos no futebol brasileiro. Não tivemos só coisas ruins como temos atualmente, não. Mas para os estudantes, eu quero fazer aqui, porque eu conto muito para eles, né, quando eu dou palestras e tal em faculdades, e também aqui recebendo nesta sala do Santos Futebol Clube no meu escritório na Paulista, eu conto muitas vitórias que a gente conseguiu na carreira. Mas eu tive uma grande derrota. Mais do que uma derrota, foi um ensinamento. Num terceiro tempo da Rádio Jovem Pan, em tempos idos, se não me engano, em 95, quando o Marcelinho Carioca fez aquele gol lá no Olímpico e ganhou o título para o Corinthians. Antes tivemos um jogo em São Paulo dramático, polêmico, com arbitragem polêmica, muita briga, muita encrenca, e no terceiro tempo, explodindo de audiência no rádio brasileiro, eu pela primeira vez fui entrevistar Fábio Koff. Algum repórter, o Cândido Garcia, o Zé Roberto Ercolim, o João Bosco, enfim, o Ângelo Ananias, o Eduardo Savoia, o Flávio Adalto, algum repórter botou o Fábio Costa ao vivo comigo. E eu, corintianamente, fiquei do lado do time do Parque São Jorge. E ele estava muito bravo, muito nervoso com a arbitragem, com o resultado do jogo, da primeira partida. Lá no Olímpico, não teve encrenca nenhuma. O Marcelinho Carioca, o melhor jogador da história do Corinthians, decidiu o jogo lá daquela Copa do Brasil. Mas a conversa entre o apresentador do terceiro tempo, que eu era na Rádio Jovem Pan, e o presidente do Grêmio, Fábio Koff, a conversa foi esquentando tanto que de repente ele ficou rouco. Ele já estava rouco e de repente a voz dele não saía nada. Eu peguei e falei, não vou discutir mais com o senhor não, arrogante eu. Não discutir com o senhor não está nem aguentando o baralhado aí, ó. O senhor não está nem podendo falar mais, entendeu? O senhor não tem razão, se o senhor perdeu a voz é porque o senhor não tem razão, eu tenho razão. Corinthians não foi ajudado não, o senhor não tem que reclamar tanto e tal. Ele pegou e falou, menino, eu fico emocionado de lembrar isso, que foi a maior lição que eu tive na vida, fora da minha casa, fora da minha família. Fábio Koff falou assim, menino, você está sendo irresponsável e você é um desinformado. Eu não estou rouco aqui por causa de uma porcaria de futebol, não. Por mais que eu ame o Grêmio, respeite o Corinthians e o futebol brasileiro, e eu sou um apaixonado pelo futebol e pelo Grêmio, eu não estou rouco aqui por causa dessa polêmica toda desse jogo de hoje, Corinthians e Grêmio aqui em São Paulo, não. Eu estou rouco, sem voz, é porque eu tenho câncer de garganta. Câncer de garganta. E hoje me sensibilizo ainda mais com o erro, porque a gente tem lutado muito aí lá no Hospital Amaral Carvalho da cidade de Jaú, na luta contra o câncer. Entendeu? E aí ele falou isso para mim. E eu na época, eu vou confessar, eu era meio mitidão, que era o dono da bola, o terceiro tempo, só dava o terceiro tempo depois do jogo, isso é o quê, não tinha... Aqui eu tenho no meu escritório na Paulista trocentos prêmios, a PCA, etc., do terceiro tempo da Rádio Jovem Pan, que nasceu durante a Copa do Mundo de 82, quando o San Girardi saiu da Jovem Pan e foi para a Rádio Bandeirantes, e o show de rádio era um grande sucesso com aquele buraco e nasceu o terceiro tempo, uma das coisas mais importantes da minha vida.
mas o Fábio Koff me deu uma lição. E eu baixei a bola, é claro, baixei a crista e falei: o senhor me desculpe. Então, nesse momento que eu estou saudando aqui a memória de Fábio André Koff, eu lembro para os jovens jornalistas para que nunca errem como eu errei daquele jeito. Foi uma vergonha, nota 0 para mim. Eu desinformado, não sabia que ele lutava contra um câncer. Ele morreu hoje com 87 anos de idade, é claro, uma idade já avançada, mas eu tenho certeza que esse câncer, ao longo dos anos, acabou fazendo com que ele morresse aos 87. Talvez morresse aos 95 ou 100 anos, etc. e tal. Então eu fui muito metido, muito lamentável, muito errado, e saudando a alma e a memória dele, eu quero pedir desculpas mais uma vez, como fiz também na hora. Baixei a bola e falei: senhor, me perdoe. O senhor me perdoe pela lição. Ele ainda falava: eu tenho idade, eu não te conheço, mas pela tua voz e como eu conheço a minha vida, é claro, eu tenho idade para ser teu avô. Primeiro ele falou filho, depois ele falou avô. Então foi uma grande lição que eu tive de um homem que me respeitava demais. Encontrei em restaurantes em São Paulo com ele, assim, por coincidência geográfica. Eu estava até com 2 filhos meus ali no Itaim Bibi, e ele saiu da mesa lá, num monte de cartolas, jogadores e tal, para ficar comigo, me levou lá no meio e tal. Meus filhos ficaram muito felizes com esse homem, sempre me tratou com o maior respeito. Não é aquela história de que morreu vira santo, não. Porque nesse momento em que temos realmente tanto cartola picareta no Brasil e no mundo, esse homem aqui é uma reserva moral. E ele me deu uma lição de moral naquela noite, se não me engano, quarta ou quinta-feira. Foi no meio de semana, jogo noturno aqui em São Paulo, Copa do Brasil. Porque tivemos grandes guerras no futebol, né? Na época do Filipão no Grêmio, aqui em São Paulo era o Carlos Alberto Silva no Palmeiras, Palmeiras e Grêmio, depois Corinthians e Grêmio. Porque o Grêmio sempre foi muito aguerrido e tal. Fábio André Koff. E eu tenho aqui também, na seção que me levou, na página dele, uma dedicatória dele para mim também, em relação ao livro da minha vida, que é feita pelo André Rosenberg, que eu mandei para ele. Fábio Koff, obrigado pela lição que o senhor deu a mim e pela lição que o senhor deu aos cartolas brasileiros. Oxalá todo mundo fosse igual ao senhor. O senhor no Clube dos 13, muito sério, sempre defendendo os clubes também. Vá com Deus, Fábio Koff. E muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. O senhor agora está dizendo lá no céu: até a pé iremos e tal. O senhor a pé vai acompanhar o Grêmio até no céu. Um grande abraço para o senhor.